Em 5 segundos, você vai ouvir mais uma transmissão na Igreja Aliança Renovada. Ouça e deixa seu like para que esta ministração alcance muitas almas. Mateus 19, versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nos deixamos tudo e te seguimos. Que recebemos? Amém? Podemos se assentar. Aleluia. Essa palavra, meus irmãos, se refere à palavra do jovem rico. E não é diferente no mundo que nós vivemos hoje. Porque a palavra, quando Pedro se refere, disse-lhe: Eis que nos deixamos tudo e seguimos. O que recebemos? Muitas das vezes é difícil para a gente que se diz evangélico, cristão, deixar algo para seguir a Deus, seguir a Cristo. Porque na maioria das vezes nós preferimos querer deixar algo, mas pensando no que iremos receber. Assim foi como esse jovem, quando o Senhor Jesus, falando com ele ali perguntou para Jesus o que precisaria dele fazer para herdar o reino do céu, para seguir a Cristo. E ali o Senhor Jesus respondeu para ele para que ele fosse e vendesse todos os seus bens que tinha e dividisse com os pobres. Não é diferente hoje em dia o que nós vivemos, o que nós vimos, pessoas preocupadas somente com bens materiais, preocupadas somente com riquezas, esquecendo do reino dos céus. Porque no livro de Mateus está escrito: buscai primeiro os reinos dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que eu vejo nessa palavra aqui, quando o jovem rico, quando Jesus fala para ele vender tudo e dividir com os pobres, eu fico me perguntando: por que será que a maioria dos pastores, dos líderes, ganha seus milhões, 10 mil, 20 mil, e por que ele não divide com os pobres? Porque aqui a palavra de Deus fala, Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eu fico me perguntando por que tais pastores só se preocupa em ter riquezas, ter o seu bem e deixa os pobres lá sofrendo, perecendo. Muitos deles passando por necessidade, passando fome, e eles não veem isso. Como uma pessoa dessa se diz evangélico, muitos deles sim são usados por Deus, porque Deus usa quem quer, quem Ele quer. Mas será o que importa você ser usado e você não alcançar o reino dos céus? Nós temos que pensar nessa diferença: ser usado por Deus e alcançar a salvação. E muitos estão perecendo, muitos estão descendo a profundeza do inferno por não estar preocupado com o reino dos céus, e sim preocupado somente com os bens materiais, com os bens aqui da face da terra, porque nós sabemos que tudo aquilo aqui da terra é passageiro, tudo aqui se passa, mas o reino dos céus é para sempre. Então, meus queridos, nós temos que pensar nessas coisas. E a seguinte, na palavra de Deus, no versículo 28, e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo,
que vos que me seguiste, quanto na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentará sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas a palavra que eu quero falar foi no versículo 29, onde fala: e todos aquele que tiver deixado casa, irmão ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 6 vezes tanto, herdará a vida eterna. Mas uma coisa que me deixa preocupado, quando os irmãos pensam em deixar tudo para receber, eles não se preocupam em receber a vida eterna, eles se preocupam em receber 6 vezes mais. Aí está deixando de herdar o reino dos céus para receber os bens materiais aqui da terra. É por isso que muitos estão perecendo, muitos estão deixando de seguir a Jesus por os bens materiais. Muitas das vezes nós trabalhamos bastante para conseguir as coisas aqui na face da terra. Muitas das vezes nós não conseguimos quitar as coisas e nós perdemos a vida. E aí? Para onde a minha alma irá se eu não tiver buscado primeiro o reino dos céus? Então nós temos que pensar primeiramente na nossa vida eterna. Nós temos que pensar na vida eterna, que é para onde a gente vamos viver eternamente, para sempre. Não pensar nos bens materiais aqui da face da terra, não pensar naquilo que a terra, que o mundo nos oferece, porque tudo que o mundo nos oferece é passageiro. Então nós temos que seguir em frente. A palavra de Deus fala no livro de Lucas, capítulo 5, 28, que Levi era um cobrador de imposto, e ali ele deixou tudo para seguir a Jesus. Pedro também e seus irmãos estavam ali pescando na beira do rio, juntamente com seus irmãos, com seu pai. E ali a palavra de Deus fala que ele deixou tudo, deixou amigo, deixou pai, deixou rede para seguir a Jesus. E muitas das vezes nós tem algo que nos impede de seguir a Jesus. Parece muito difícil a gente deixar algo para seguir a esse Cristo. Mas não é difícil, porque nós temos que pensar na nossa salvação, na vida eterna, na onde nós iremos permanecer para sempre. O que importa você ter tudo? O que adianta você ter tudo aqui na face da terra e perder a tua alma? O que importa você ter riquezas, você ter do bom e do melhor aqui na face da terra e você perecer e ficar aqui na face da terra, ou você descer às profundezas do inferno? É isso que está acontecendo com a maioria dos líderes, pastores, que estão só se enchendo de riqueza, de mansões, estão se esquecendo dos pobres, estão se esquecendo da vida eterna, achando, só porque Deus está usando eles vão ganhar salvação. Mas a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus nos ensina. Então nós temos que estar sempre atento. Na palavra de Deus nós temos que estar sempre ligado para fazer a vontade de Deus, andar no caminho que nos leva à salvação. Porque se nós estamos aqui é porque nós queremos alcançar a nossa salvação. E a palavra de Deus fala que para herdar a vida eterna você tem que deixar tudo. Você tem que deixar tudo desse mundo e seguir a Jesus. Nós temos que deixar tudo para trás e seguir, porque de uma vez que nós aceitamos Jesus, que descemos as águas, nova criatura nós somos. Então nós temos que esquecer o mundo e se ligar nas coisas dos céus. É isso que Deus quer. Porque aqui no livro de 1 Colossenses,
capítulo 3. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, meus queridos, nós temos que pensar sim nas coisas de cima e esquecer as coisas aqui da face da terra. Porque as coisas daqui da face da terra, as coisas do mundo não levam a nada. Porque o mais importante para a nossa vida é a nossa salvação, é a gente viver eternamente ao lado de Cristo. Porque quando a gente chegar o dia da gente alcançar a nossa salvação, não vai ter sofrimento, não vai ter choro, nós iremos ali estar no lado do Senhor Jesus para sempre. O que importa, você querer tudo aqui na face da terra e perder a sua salvação, não se preocupar em herdar a vida eterna. Mas infelizmente a maioria do povo não está preocupado com a salvação. A palavra de Deus fala todos os dias, nós falamos, nós pregamos sobre a importância de alcançar o reino dos céus, de ter a vida eterna. Mas infelizmente o povo não quer, não está nem aí. Mas como nós somos filhos de Deus, como nós somos servos de Deus, estamos aqui para pregar a verdade, e nós temos que continuar falando sempre da salvação. Porque há dois caminhos, só há dois caminhos, céu e inferno, um dos dois há de que ir. Isso está na nossa decisão, nas nossas escolhas. Porque se nós queremos herdar a vida eterna, nós temos que andar no caminho certo, nós temos que esquecer as coisas mundanas, nós temos que esquecer de tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que não convém a Deus e seguir no caminho santo de Deus. É isso que nós temos que fazer. Mas infelizmente o povo não aceita, o povo não quer, porque acha que só de estar na igreja, estar com a Bíblia debaixo do braço, só porque fala em línguas, acha que já está salvo. Não é bem assim não. Há muitas coisas que nos impedem de herdar o reino dos céus. Há muitas coisas dentro de nós que nós temos que deixar, se realmente nós queremos herdar a nossa vida eterna. Há muitas coisas que nós temos que deixar. Às vezes nós achamos que seja muito difícil, mas quando a gente busca a Deus, que a gente serve a Deus de verdade, Deus vai nos fortalecendo e vai dando força para que nós vamos esquecendo aquilo que não convém a Deus. Porque há muitas coisas que nos impedem de seguir a Deus. Se a gente não buscar verdadeiramente a Cristo, nós estamos perdendo tempo aqui, se fazendo de cristão, pregando a palavra. Mas o que adianta nós pregar a palavra de Deus, falar de Cristo e deixar as coisas do mundo nos dominar? O que adianta? Não adianta nada. Então nós temos que nos esforçar a cada dia e buscar a Deus para que nós possamos alcançar a nossa vida eterna, porque é isso que importa. No livro de Apocalipse 22:12 está escrito: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fizer. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, porque muitos aqui, como Pedro falou, tomando a palavra, disse-lhe que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recebemos? O que recebemos? E a pergunta de muitos hoje em dia é isso: deixar a Cristo, o que irá receber? Mas o Senhor Jesus respondeu: por amor do meu nome receberá 100 vezes mais tanto, e herdará a vida eterna. Então nós temos que deixar tudo para herdar a vida eterna.
ao lado de Cristo Jesus. Nós temos que buscar a cada vez mais a Deus, que Ele venha nos ensinar, que eles venham nos curar da cegueira espiritual, porque o que mata os crentes é a cegueira espiritual, porque o que existe de pessoas cegas espiritualmente, pessoas que têm feito cego, porque tem vários falsos profetas aí enganando o povo, e tem muita gente se deixando ser enganado, por não ler a palavra de Deus, por não querer acreditar na verdadeira palavra, porque já está cheio das mentiras, aí quando escuta a verdade, não quer aceitar a verdade. Porque nós sabemos que nós temos que pregar para salvar, para libertar, não pregar para te oferecer prosperidade, porque Deus não quer isso. Se Deus quisesse isso, Jesus não tinha falado para o jovem vender tudo e dividir com os pobres. Se isso fosse importante, Jesus não tinha falado para ele vender tudo e dividir com os pobres. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então, meus queridos, nós temos que nos agarrar cada dia mais em Cristo, esquecer desse mundo, esquecer dos problemas, e se conectar somente a Deus, se conectar somente das coisas lá de cima, porque é para lá que nós iremos. Então nós temos que esquecer tudo isso aqui na face dessa terra, nós temos que esquecer tudo o que o mundo nos oferece, porque Satanás tem prendido muitas almas, tem ganhado muitas almas, por oferecer coisas aqui terrenas, e tem muitos crentes que têm caído de boca cheia. Satanás tem oferecido pratos para os verdadeiros crentes, e tem crentes que não têm vigiado, e têm caído de boca. Então nós temos que estar atento com essas coisas, nós temos que se preocupar com o reino dos céus, se é que você quer ir para lá, porque se eu quero algo da parte de Deus, eu tenho que lutar, fazer a vontade de Deus, eu tenho que buscar a Deus a cada dia, para que Ele venha nos ensinar o que é certo, o que é errado. Eu tenho que pedir a Deus para que Ele venha me fortalecer, para que eu venha deixar aquilo que não agrada a Ele. É isso que nós temos que fazer, se nós queremos realmente alcançar o reino dos céus. Mas o povo não tem se esforçado, o povo não tá preocupado com a sua própria salvação, porque o povo está acostumado com o mundo. O povo não quer deixar o desejo da carne, o povo não quer deixar os desejos mundanos, por amor de Cristo, por amor de Deus. O povo não quer deixar nada, porque o povo não está nem aí. Outra coisa que nos impede bastante, que nós, que se diz cristão, nós não temos deixado, é a mentira. Isso é um problema grave, porque muitos que se diz cristão, não tem deixado a mentira. E se você quer herdar o reino dos céus, você tem que deixar a mentira e andar na verdade. Está escrito no livro de Efésios 4:25, de uma vez que você se fez cristão, andais na verdade e deixais a mentira. Então nós, como nós somos nova criatura, nós temos que andar no caminho de Deus, no caminho da verdade, no caminho que nos leva ao céu. É muitas coisas que nos impedem de seguir a Jesus, e se nós quisermos alcançar a nossa vida eterna, nós temos que seguir a Jesus. Mas como seguir? É deixando tudo, largando tudo, vaidade, largando o mundo, largando todas as coisas que não convêm a Deus,
e seguir em frente. É isso que Deus quer que nós fazemos, porque Deus nos chamou para herdar a vida eterna. Se Ele nos chamou, nos capacitou, é porque Ele nos escolheu, e nós estamos aqui porque nós queremos herdar a nossa vida eterna. Então nós temos que se preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida, para onde a nossa alma irá, não com o bem-estar, não com as riquezas. É isso, meus irmãos. Então nós temos que buscar a esse Deus e fazer a vontade dEle. Tem muitas coisas que nos impedem, e às vezes nós estamos cegos. Nós vamos continuar cegos se a gente não buscar a Deus, porque a vontade do mundo, muitas das vezes, é maior do que o desejo de buscar a Deus. E isso nos impede de alcançar a nossa salvação, de alcançar a vida eterna. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, como Pedro fez, largou tudo, largou seus irmãos, largou seu pai, seus parentes, seus amigos, largou tudo, mas para seguir a Jesus. E muitas das vezes nós estamos aqui na igreja e não temos largado, não temos deixado as coisas continuam do mesmo jeito, nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Como eu vou querer herdar aquilo que Deus tem nos prometido? Como eu vou herdar se eu não tenho largado as coisas? Se eu não tenho largado o desejo mundano? Se eu não tenho largado aquilo que nos impede de chegar mais próximo de Deus? É essa a diferença. Então nós temos que saber diferenciar e fazer as coisas, andar na vontade de Deus e não na vontade do mundo. Aleluia. Essa palavra que eu tenho para os irmãos, essa palavra que eu tenho para a igreja, que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente.